Todo ano a NBA seleciona 3 jogadores que irão disputar o título de MVP, ou seja, o melhor jogador da temporada. E para a temporada de 2022, os 3 candidatos são estrangeiros. Aí fica a pergunta, como foi que os estrangeiros dominaram a principal liga de basquete americana? É o que a gente vai ver no Tetra Esporte de hoje. E aí, torcedor, aqui quem fala é Igor Costa, seja bem-vindo aí de volta ao canal Tetra Esportes. E se você ainda não é inscrito, não marca vacilação e entra logo aí pro time do Tetra. Os candidatos ao título de MVP da temporada de 2022 da NBA são 3 estrangeiros. O grego Giannis Antetokounmpo, o sérvio Nikola Jokic e o camaronês Joel Embiid. Provavelmente, no momento que você está assistindo esse vídeo, já nomearam o MVP da temporada de 2022. Mas o intuito desse vídeo não é esse, dizer quem merecia ou quem não merecia ganhar o título, e sim demonstrar como os estrangeiros dominaram a liga. Pelo menos nessa temporada, eles passaram a ser protagonista, afinal os 3 candidatos são estrangeiros. A NBA foi fundada em 1946. Naquela época, o esporte era muito restrito apenas aos americanos. No início, nem os negros tinham uma taxa de aceitação tão alta, por conta da segregação racial que ocorria na época no país. Para se ter ideia, 10 anos depois da fundação, em 1956, tinha apenas 11 negros jogando pela NBA, e entre um deles estava Bill Russell, o maior campeão da NBA. A relação entre estrangeiros e NBA já vem desde a sua fundação. Literalmente, no dia 1º de novembro de 1946 ocorria a primeira partida da história da NBA entre o Toronto Huskies e o New York Knicks. E entre os jogadores do Toronto estava o italiano e também canadense Henk Biasati, o primeiro estrangeiro a jogar oficialmente na NBA. A NBA sempre foi conhecida pela sua inovação e dentre todas as ligas do esporte americano é a que mais buscou se tornar global. Isso faz parte da estratégia de crescimento. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que mostra como a NBA faz dinheiro. Dá uma conferida lá depois, o vídeo vai ficar aí na descrição. Mas calma, assiste primeiro esse aqui e depois tu vai lá assistir esse outro. E algo que fez com que demorasse ainda mais esse processo de globalização da liga e convocação de mais estrangeiros é o fato de que era proibido um jogador que atuava pela NBA atuar pelo seu próprio país. Ou seja, se ele jogasse na NBA, ele não podia jogar na sua seleção. Ele não podia disputar Olimpíadas, Pan-Americanos, nenhum campeonato disputado pela sua seleção. Isso acontecia porque os jogadores da NBA eram profissionais e a FIBA não aceitava profissionais em suas competições. E isso aconteceu com Oscar Schmidt. Ele foi draftado pelos Nets em 84, mas ele preferiu jogar pela seleção brasileira. E lógico que o sonho de todo jogador de basquete é um dia jogar na NBA. Cara, imagine como seria o Oscar Schmidt na NBA. Mas me diz aí, você teria feito a mesma coisa que o Oscar? Teria largado o sonho de um dia jogar na NBA para jogar pela sua seleção? Me fala aí nos comentários. E essa regra aí que impediu os jogadores da NBA de jogarem pelas suas seleções foi mudar alguns anos depois. E isso foi acontecer justamente depois do final dos Jogos Pan-Americanos de 87, que ocorreu lá em Indianápolis. E o Brasil foi lá e ganhou dos Estados Unidos. Mas será que foi coincidência mudar a regra depois que os Estados Unidos perdeu os Jogos Pan-Americanos em casa? Eu acho que não. E depois que mudaram essa regra, o mundo conheceu o maior time de basquete de todos os tempos, aquele Dream Team lá de 92 de Michael Jordan. E isso só foi possível, claro, porque liberaram os jogadores da NBA para atuarem pelas suas seleções. E os Estados Unidos mandaram logo um time casca grossa, mandaram logo o melhor que tinha, dando voadora no meio dos peitos de todo mundo. E depois disso, as porteiras da NBA se abriram de vez. Não quer dizer que antes da alteração dessa regra não tinha grandes jogadores jogando pela NBA. Tinha sim, nos anos 80 tinha Patrick Ewing, jamaicano, Hakeem Olajuwon, nigeriano e muitos outros. Se bem que depois eles foram jogar pela seleção americana. E com o passar do tempo, o número de jogadores internacionais foi aumentando cada vez mais. Mutombo, do Congo, Petrovic, da Croácia, Yao Ming, o chinês, Dirk Nowitzki, o alemão, o francês Tony Parker, o argentino Manu Ginóbili e muitos outros. Se forem colocar todos na lista, vai dar uma lista gigante. E sem contar também os estrangeiros que passaram pela liga, mas só que não deixaram tantas lembranças assim. E com certeza foram muitos. Mas se formos analisar por país, o que mais forneceu jogadores para a NBA foi o Canadá, com 57 jogadores, seguido de França com 40, Sérvia e Austrália com 30 e Nigéria com 29. O Brasil já forneceu aí cerca de 18 jogadores. E essa grande variedade cultural e também técnica é uma maravilha para a NBA, principalmente quando se fala de dinheiro do bolso. Afinal, se tem um determinado jogador que está atuando pela NBA, com certeza ele vai levar uma base de fãs muito grande do seu próprio país, porque com certeza essas pessoas vão passar a acompanhar os jogos, vão querer comprar produtos, em outras palavras, mais dinheiro para
para a NBA. Um grande exemplo disso é o Zaza Pachulia. Quem não lembra desse cara aí? Aquele que quase quebra o pé do Kawhi Leonard naquela final de conferência. O cara tinha uma base de fãs tão grande no seu país que na votação do All-Star Game quase que ele entrava, tanto que tiveram que mudar as regras por causa dele. O número de jogadores internacionais na NBA na primeira temporada em 1946 eram 5, e em 2017 o novo recorde foi estabelecido, com 113 jogadores internacionais na liga. E na abertura da temporada 2021-2022, a NBA anunciou 109 jogadores vindo de 39 países. Já é o 8º ano consecutivo com mais de 100 estrangeiros na noite de abertura. Dos 450 jogadores, 109 são internacionais, quase 25%. E o Canadá continua a ser o país que tem o maior número de representantes. Na temporada de 2022 foram 18, seguido de Austrália, França e Alemanha com 17, e Nigéria, Sérvia, Espanha e Turquia com 5 jogadores. E entre os 30 times, o que tem mais estrangeiros é o próprio time estrangeiro da NBA, o Toronto Raptors, que tinha 10 jogadores listados no início da temporada. Depois tem o Dallas Mavericks e o OKC com 7 jogadores internacionais, seguido de Hawks, Celtics, Nuggets e Pelicans, com 5 jogadores. E dentre esses 109 jogadores, tem nomes de peso, como Kyrie Irving e Ben Simmons da Austrália, DeAndre Ayton da Bahamas, Joel Embiid de Camarões, Pascal Siakam de Camarões, Jamal Murray do Canadá, Luka Doncic da Eslovênia e vários outros. Falar em domínio estrangeiro nem pode ser um exagero, mas se a gente olhar para os últimos 4 anos, os 4 campeões do prêmio de MVP são estrangeiros. A última vez que estrangeiros ganharam o título de MVP de maneira seguida foi entre 2005 e 2007, 2005 e 2006 com o canadense Steve Nash e 2007 com o alemão Dirk Nowitzki. Cada vez se tem mais protagonistas jogando na NBA que são de outros países. Isso é um reflexo da globalização da liga e provavelmente esse número vai continuar subindo. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Deixe sua opinião aí nos comentários, curte esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo TED Sports.